No direito penal, o estudo da ilicitude, isso é, a sua conceituação na lei penal, eu quero tratar para vocês, dando continuidade às aulas, é que a exclusão de ilicitude, isso é, na teoria que trata ilicitude, né? Que já foi tratada na aula anterior, teoria sintomática, mas ilicitude, né? Na sua conceituação dentro do direito penal, trata o seguinte, que na exclusão de ilicitude, isso é, no artigo 23 do Código Penal, assim fala: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Bom, a ilicitude é, né? Ela é uma relação de, de contrariedade, né? Contraposição entre o fato que ele é tipificado no Código Penal, isso é, que ele é praticado por alguém, por um ser, né? E o ordenamento jurídico. Isso é, podemos dizer que é um modo que há de modo que há uma lesão, né? Ou um perigo, uma lesão ou um perigo de lesão a bens que são protegidos penalmente, protegidos juridicamente penalmente. E o que são causas? Isso é, causas que gera a exclusão da ilicitude. No artigo 23, as causas legais que estão na lei, que gera a, a exclusão da ilicitude, é o estado de necessidade, isso está no artigo 23 do Código Penal, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Essas causas que eu posso dizer que são causas né, supralegais de exclusão da ilicitude, ela baseia-se no consentimento da vítima, do ofendido. O consentimento da vítima, do ofendido, né? Pois tem o ofensor e tem o ofendido. Assim eu vou tratar para os senhores e para as senhoras da seguinte maneira: a anuência do titular, né? Isso é, aquele que tem o consentimento do titular do bem jurídico ao fato típico que é praticado por alguém, baseia-se em requisitos. E esses requisitos são requisitos que a doutrina diz ser requisitos cumulativos, como deve ser expresso, deve ser livre, deve respeitar a moralidade, né? O consentimento, né, deve ser manifesto previamente à conduta que se pretende praticar, e o sujeito se consente, deve ser capaz. Olha aqui, o sujeito que consente deve ser capaz, e o bem jurídico deve ser disponível. Por exemplo, lesões corporais leves, artigo 129 do Código Penal.
né? O consentimento do ofendido e a exclusão da, da teoria que trata da tipicidade é o consentimento do ofendido. Ele pode, não deve, ele pode excluir a tipicidade do fato quando a anuência de consentimento for elementar do tipo, por exemplo, o crime de estupro do artigo 213 do Código Penal, e o de sequestro ou cárcere privado, que está previsto no artigo 148 do Código Penal. Bom, o que seria o estado de necessidade? Dando continuidade ao estudo. No artigo 24 do Código Penal, na parte introdutória, que trata do estado de necessidade, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. Trata-se isso de um direito próprio ou um direito alheio e um cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O parágrafo 1 e o parágrafo 2 tem também duas coisas importantes aqui tratar para os senhores. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, parágrafo 2, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Bom, e teorias que tratam sobre esse assunto. Temos uma teoria chamada de teoria unitária, onde o bem jurídico, né, o bem jurídico protegido, né, sacrificado, deve ter um valor igual ou inferior a um bem jurídico. Bom, um exemplo que nós temos que assim citado é o seguinte: uma casa está pegando fogo e do lado desta casa tem uma grande caixa d'água. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes americanos. As casas são feitas de madeira, né? A maioria. E do lado da casa tem uma caixa d'água de madeira. E o único meio de salvar a destruição total desta casa seria o quê? Destruir a caixa d'água, que está cheia de água, para que a água caia dentro da casa, para não destruir a casa, né? Qual é o mais caro aí? A casa ou a caixa d'água, né? O que seria aí? Vai ao estudo do direito, né? Vai aí um patrimonialista dar um estudo sobre isso daí. Mas só sei que para a segunda teoria unitária, o bem jurídico sacrificado, ele deve ter um valor igual ou inferior. A casa vale 100 mil, a caixa d'água vale 15 mil, né? Ou a casa não pode valer, a casa vai valer 50 mil, a caixa d'água valer 60 mil, né? Bom, a teoria diferenciadora, no estado de necessidade, chamado de necessidade justificante, o bem jurídico sacrificado, ele deve ter um valor igual ou inferior a um bem jurídico preservado, pois esse exclui a sua ilicitude. Bom, e o estado de necessidade na categoria exculpante? Fácil. O bem jurídico sacrificado, que é chamado como exculpante, ele é de valor superior ao bem jurídico protegido. Ele exclui a culpabilidade e, excepcionalmente, o Código Penal Militar, olha aí, o Código Penal Militar adota o estado de necessidade exculpante. Isso com a sua previsão no artigo 39 e 43 do Decreto-Lei 1001 de 69.
Vamos passar agora para a legítima defesa. Só um minuto, por favor. Bom, a legítima defesa, seus requisitos, né? Trata-se de um perigo atual, né? Perigo esse não provocado voluntariamente pelo agente. A ameaça a direito próprio ou a um direito de um alheio, de um terceiro, né? A sua ausência deve ser legal de enfrentar o perigo, né? Bom, o perigo deve ser eminente, o atual, assim é chamado. O agente ele não provocou, né? Não pode ter provocado a legítima defesa. Isso deve se defender um direito seu ou de um terceiro, né? A ausência deve ser legal de enfrentar o perigo. O que é ausência de dever legal de enfrentar o perigo? A. Não pode alegar estado de necessidade aquele que tem um dever legal de enfrentar o perigo. Está lá no artigo 24, parágrafo 1 do Código Penal. Não pode. Certo? O perigo, né? A inevitabilidade do perigo por outros modos, né? A sua razoabilidade, a sua proporcionalidade, isso é, o bem preservado no estado de necessidade deve ser de valor igual ou superior ao bem jurídico sacrificado, né? Contudo, se o bem sacrificado for de valor superior ao bem preservado, a pessoa responderá, né? Mas com a causa de diminuição de pena, que está no artigo 24, parágrafo 2 do Código Penal. Pronto, eu tô um pouco gripado, fui pegar um papel. Bom, contudo, né, se o bem jurídico sacrificado for de valor superior, como anteriormente falado, né, vai seguir as causas de diminuição de pena. Isso quando você for aplicar a legítima defesa. E quem que não pode alegar, né? Estado de necessidade, que tem um dever legal de enfrentar o perigo. Quem não pode? Quem não pode alegar um estado de necessidade, sendo aquele que tem um dever legal de enfrentar o perigo. A pessoa, né? A pessoa que constituído pela lei, né? Ou por contrato, ela tem a condição de ser garantidor. Entendeu? Exemplos básicos são dados: Corpo de Bombeiros, né? Não pode aplicar estar necessidade nessa questão da legítima defesa, certo? As espécies de estado de necessidade, nós temos uma espécie que é chamada de exculpante, que o bem, né, o patrimônio jurídico sacrificado é de valor superior ao bem jurídico protegido. Tem a justificante, que o bem jurídico sacrificado tem valor igual ou inferior ao bem jurídico preservado. Nós temos o próprio, onde o bem jurídico pertence ao autor do fato necessitado. Nós temos o de terceiro. O autor do fato necessitado protege bem jurídico de terceiro, né? O agressivo,
o fato necessitado atinge bem de terceiro inocente, né? O defensivo é que o fato necessitado ele atinge bem do próprio causador da situação de perigo, né? E o estado de necessidade recíproco, né? Chamado ou alguns chamam de putativo, né? Tem isso aí também. Tem um livro que deixa eu só pesquisar aqui para vocês. Bom, tem um livro que é chamado de Exploradores de Caverna. Esse livro eu li na universidade, né? E esse livro ele retrata uma, uma espécie de estado de necessidade. Seria interessante vocês que são operadores do direito, que estão estudando direito, né? Ler esse livro ou reler novamente. Ele vai tratar muito sobre o estado de necessidade, entendeu? Sobre legítima defesa. Um pouco sobre legítima defesa, mas sobre estado de necessidade, certo? Bom, legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa, né? Quem, né? Ele usa, né? Moderadamente, ele tem isso, porém, de meios que são necessários para repelir uma injusta agressão. Essa agressão, ela é uma agressão atual ou iminente a um direito seu ou de outrem, né? Parágrafo único. Observando os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública, né, que repele uma agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes, certo? Bom, alguns requisitos sobre uma injusta agressão. Injusta agressão que não foi provocada. Uma agressão atual iminente. Tem que ser uma agressão que é feita na hora, iminente. Não é aquela agressão que você provoca uma agressão na pessoa, né? E a pessoa, ela passa alguns minutos, depois ela tá com a sua defesa. Tem que ser momento, tem que ser logo, imediatamente, entendeu? A pessoa recebe uma agressão e no outro dia ela vai se defender. Tem que ser algo. O lapso temporal tem que ser muito curto nisso. A defesa de direito próprio ou alheio, né? Alheio pode chamar de defesa de direito de terceiro, né? Reação com os meios necessários, né? A reação com os meios necessários. Uma pessoa chegou para usar uma arma de fogo para usar contra você e você vai usar uma outra arma de fogo. A jurisprudência tem sua opinião, mas se uma pessoa usa um pedaço de pau e você vai usar uma arma de fogo e dessalvar ela, né? Tem isso aí, né? Uso moderado dos meios necessários. Bom, se você vai se defender de uma pessoa, de uma injusta agressão, a pessoa vai desferir um soco a você. Você vai dar duas voadoras e quebra o pescoço da pessoa. Não cabe aí legítima defesa. Entendeu? Você não cabe não foi moderado, né? Foi uma legítima defesa, mas não foi moderado, desculpa, né? E nesse caso aí vai responder, pode colocar contra você e desfavor, né? Homicídio, né? Ou
ou a pessoa responder pelos seus excessos que resultou em morte, né? Isso depende na hora da conceituação, da tipificação que vai ser posta no inquérito policial e vai ser levada pela ação penal pelo Ministério Público, certo? Essas espécies, ela pode ser real, isso é, quando há situação de injusta agressão, né? Ela pode ser putativa, quando a gente imagina ver uma injusta agressão. Esse termo putativo, o agente, ele supõe parte de uma imaginação. Essa imaginação é psicológica, né? De haver uma injusta agressão. Imagina, um cara tá sentado, aí a pessoa vem falar com você. Você acha que essa pessoa ela vai puxar uma arma ou uma faca para usar contra você? Acontece que você está armado. Você puxa a arma e atira nessa pessoa. Entendeu? É subjetiva parte do psicológico, né? Ou excessiva. O sujeito por erro de tipo excusável. Tem o erro excusável e o erro inexcusável. Se exceder dos limites de defesa, responde, né? E a sucessiva é que a reação contra o excessivo, né? A reação contra o excesso da legítima defesa responde. Responde como anteriormente eu tratei para os senhores e as senhoras entenderem sobre esse assunto. Isso é muito cobrado em prova de concurso público. Isso aí vocês vão ver muito na área da advocacia no dia a dia, entendeu? É, 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 esses artigos do Código Penal, ele é muito vivenciado no dia a dia. Estado de necessidade, né? Isso é, legítima defesa, né? Que difere, né, de outras excludentes, né, de outras tipologias penais que excluem, né, a aplicação do tipo penal na proteção do bem jurídico, né? As suas admissibilidades são que legítima defesa, né, difere de excludente de culpabilidade, legítima defesa real difere de legítima defesa culposa, legítima defesa real difere de legítima defesa subjetiva ou excessiva, que legítima defesa putativa recíproca, e a legítima defesa real difere de legítima defesa putativa, né? Isso aí ela foi dado nas aulas anteriores um pouco sobre isso. Vou tratar um pouco disso agora também, para que vocês possam compreender um pouco sobre isso, né? A questão da inadmissibilidade é que a legítima defesa real, né? Recíproca, né? Isso é muito comum a pessoa, exemplo tipo vias de fato, né? Uma pessoa começa a discutir com outra, dá um tapa no outro, também dá um tapa no outro, vias de fato, né? E tudo na mesma hora, isso aí. Vão lá na delegacia, vão alegar a legítima defesa recíproca. A legítima defesa real, que ela difere de outro excludente de uma ilicitude essa que é o que? Que ela é real, né? E o que seria o estrito cumprimento de um dever legal? Bom, o conceito é que o excludente, né, de ilicitude, ele consubstanciando, né, no seu agir, no seu elemento de realização de um fato que ele é típico, que é em razão de um cumprimento, né, do agente, né, uma obrigação imposta por lei, o que é um dever legal. O dever legal configura qualquer obrigação decorrente direta, mas indiretamente da lei também, né? Direta ou indiretamente da lei. Esse indiretamente da lei deve ser analisado porque é discutível, né? E a excludente tem como destinatários agentes públicos e atua por ordem da lei. E isso é o estrito cumprimento de dever legal.
como causa de exclusão da ilicitude também se estende ao particular. Depois vamos estudar concurso, né? Concurso de pessoas. Quando atua no cumprimento de um dever imposto, né? Por lei. Nesse sentido, não há crime de falso testemunho na conduta do advogado que se recusa a depor sobre fato que tomou conhecimento no exercício da sua função, acobertados pelo sigilo profissional, que está na Lei 8.906 de 94, no Estatuto do AB, no artigo 2, do parágrafo 3 e 7, inciso 19. Né? Exercício regular de direito. O conceito é que trata-se de uma ação jurídica, e essa ação jurídica é uma ação jurídica permitida. É uma atribuição dada pelo ordenamento jurídico ao particular, né? Um particular em geral. Isso é a distinção com o estrito cumprimento de dever legal, é que ele tem um quadro comparativo. A gente pode usar assim da seguinte maneira, para melhor os senhores compreender. Que o estrito cumprimento do dever legal tem uma natureza compulsória, enquanto o exercício regular de direito ele tem uma natureza facultativa. O estrito cumprimento do dever legal parte de uma atribuição legal, né? Uma origem de lei, norma, lei. O exercício regular de direito trata-se também de uma origem de lei, de alguns regulamentos e às vezes de alguns costumes. Um exemplo básico, o estrito cumprimento de dever legal. Um policial, né, tem que aplicar o que está na lei. E o exercício regular de direito, nós temos a atribuição que é do pai, da mãe, né? São os básicos. Do irmão mais velho para cuidar do irmão mais novo, né? Esse é um dos exemplos mais fáceis a dar para os senhores, tá? Estudando esse estudo, né, antes de adentrar a questão do excesso e dos puníveis, excessos que são puníveis, eu quero tratar com os senhores o que são ofendículos, né? São mecanismos predispostos como forma de proteção. Exemplo, cerca elétrica, arame farpado, né? Pessoas que colocam cacos de vidro, né? Ressalta-se que os ofendidos ou ofensáculos, assim é chamado pela doutrina, devem ser visíveis, né? E aquela plaquinha, né, colocada, né, você coloca uma cerca elétrica, né? Mesmo se você coloca um cachorro valente em sua casa, como um pitbull, né, a pessoa coloca a plaquinha, né? Então existe divergência quanto à natureza jurídica dos ofendículos, né? Para alguns trata de exercício regular de direito, para outros legítima defesa pré-ordenada. Bom, eu vou dar aqui minha opinião. A legítima defesa pré-ordenada, a pessoa pode usar o animal, né? O cachorro, né? Já na questão do exercício regular de direito, né, eu vou ficar aí na questão da cerca elétrica, colocando a plaquinha sobre os riscos, né? A questão de caco de vidros, a questão de aqueles de ferro que colocam também, né? Que eu estou esquecendo aqui o nome aqui agora. Isso aí já é algo muito antigo, mas hoje já questionado, né? Seus excessos, bons excessos, os excessos são puníveis, né? O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso na forma dolosa ou em sua forma culposa, né? O parágrafo único do artigo 23 do Código Penal
o agente em qualquer das causas de excludentes de ilicitude responderá pelo excesso na sua qualidade doloso ou culposo, né? Esse dolo, eu quero falar para vocês, um dolo voluntário, não é involuntário, é voluntário, propositalmente, certo? E o culposo resulta numa negligência, falta de cuidado, imprudência, pessoa que não tem conhecimento sobre isso, falta de conhecimento técnico para isso, né? E a imperícia, uma falta de conhecimento técnico para isso, ordenado por meio de um certificado, de um diploma, de um estudo, né? Foi um perito imprudente, né? Agiu na imprudência, ele perdeu a noção disso, né? A negligência, a imprudência, a imperícia, né? Trata da sua forma culposa, isso é, o sujeito responde pelo crime culposo cometido sem ser previsto em lei. Então, um imperito, né? A imperícia faltou a ele formação técnica para isso. O imprudente, ele agiu isso não somente por falta de cuidado, mas ele foi imprudente. Ele agiu com a falta de imprudência. Ele se enquadra próximo à negligência. Ele, ele agiu na imprudência da sua concepção psicológica da proteção de um bem, entendeu? E a negligência, ele é negligente, por ele tanto fez, tanto faz, ele tá nem aí, entendeu? É, 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 a, é, o, é o desinteresse praticamente que completo de não proteger o bem jurídico, certo? Na questão acidental decorre de eventos imprevisíveis ou inevitáveis, ou seja, o caso fortuito ou força maior. Força maior é falado por natureza, caso fortuito por força humana, mas é um caso além da vontade daquela pessoa que recebe o ato. Aí alguns eu não quero aqui adentrar o caso fortuito interno, caso fortuito externo, né? Não vou adentrar isso aqui, ok? Depois vocês dão uma olhada. É muito difícil perguntar isso, caso fortuito interno ou caso fortuito externo. Força natureza, vocês já entendem que é algo na natureza, uma tempestade, uma chuva de raios, né? Um furacão, um terremoto, né? Alguns até acham também como força natureza aquilo que um homem que foi atacado por um leão, um homem que foi atacado por um tigre, um homem que foi atacado por um hipopótamo, né? A questão da sua exculpante é que decorre de modo ou susto provocado pela situação justificada. Isso é, exculpa, exclui a culpa com decorrente de um medo ou de um susto. Esse é provocado por uma situação que foi justificada, certo? Extensivo é que, ao contrário do excesso, né? Ao contrário do excesso, que ele é intensivo, o excesso extensivo se verifica quando não estão mais presentes os elementos das causas de exclusão da ilicitude, né? Bom, ao contrário do excesso, ao contrário do extensivo e intensivo, vou falar já o que é o intensivo, é que no intensivo é o que verifica é quando ainda estão presentes os pressupostos da causa justificante, enquanto o extensivo, o excesso, ele é extensivo e se verifica quando não estão mais presentes os elementos das causas de uma exclusão da ilicitude,